Rio de Janeiro, agosto de 1925. O Globo tem 21 dias de vida quando seu fundador, Irineu Marinho, morre. Sobre os ombros de um rapaz de 20 anos, que ainda dividia as noites entre samba e tipografias, recai a dura tarefa de continuar o legado do seu pai. Embora sucessor, Roberto não entra como dono. Ele começa por baixo, aprende linha por linha e, aos poucos, se torna o comandante do jornal. Hoje, contarei a história de Roberto Marinho e, inevitavelmente, da Globo. Afinal, obra e criador são indissociáveis. A trajetória do maior grupo de mídia da América Latina avança em 3 saltos. Primeiro, o jornal, fundado em 1925, conhecido por ser popular e direto. Depois, a rádio, fundada em 1944, famoso pela linguagem coloquial e pelo tripé, música, esporte e notícia. Por fim, o terceiro salto e o maior de todos, a televisão, fundada em 1965, quando Roberto Marinho já tinha 60 anos. Essa história atravessa presidentes, ditaduras e evoluções tecnológicas. É possível entender o Brasil pela Globo e entender a Globo pelo Brasil. Ela é, assim como o Congresso ou o Supremo, uma instituição que esse ano comemora 100 anos de existência. Em vários momentos parece ficção, decisões improváveis, alianças que viram crise e uma dança ao lado do sistema. Eu tenho a honra de ter como co-anfitrião o jornalista e biógrafo Leonêncio Nossa, que escreveu 2 biografias sobre Roberto Marinho e eu vou deixar o link nos comentários. E um recado para você ouvinte, o Sunday Drops Podcast se torna Aura, por Lucas Abreu, pois o meu papel é contar a história de empreendedores e empresas com aquela força gravitacional, uma energia quase sobre-humana, com a Aura. Quero desvendar as estratégias para fornecer a você insights únicos sobre os grandes empreendedores do nosso país, e por essa razão estou mudando o nome do meu podcast. Eu sou Lucas Abreu e sejam bem-vindos à Aura de Roberto Marinho. O presidente das organizações Globo, jornalista Roberto Marinho, cortou a fita azul e entrou no estúdio, seguido pelos convidados. Look at how rich I am. I don't have much to do. I only do what I like. I only do it with my friends. Se você fica com dúvidas, quem acaba saindo sem você. Huge success, and you can tell it just from the people in this room. Do you agree? E antes de avançarmos, uma estatística. Mais de 60% dos meus ouvintes não assina o meu canal no Spotify ou no YouTube. Então eu te peço que, se você considerar meu trabalho valioso, clique em seguir na plataforma que você estiver ouvindo. Este episódio contou com o apoio do Grupo Eiffel. Se a Globo foi o império de mídia dos últimos 60 anos, o Grupo Eiffel quer ser o mesmo para os próximos 60. O seu principal produto, The News, já é a maior newsletter e podcast para as novas gerações. Acesse o link sobre a Eiffel na descrição do episódio. Sem mais delongas, vamos ao episódio. Waffle! Você pode entender a história de qualquer filho pelo seu pai. E por isso que começamos a história de Roberto Marinho pela história de Irineu Marinho, o seu pai, que fundou o jornal O Globo, que deu origem às organizações Globo. E o Irineu era a caracterização de um brasileiro. Ele era filho de imigrantes de portugueses pobres e filho de uma mulher que provavelmente era descendente africana. E ele era um jornalista que fez a sua própria carreira e se tornou proprietário de um jornal que enfrentou preconceitos frequentes pelo fato de ser mulato. Enfrentou comentários escritos de outros jornais como Volte para a Cozinha. Ele não era um barão de mídia, ele não teve uma educação sofisticada, mas ele tinha algo que os outros não tinham. Ele tinha uma visão de subúrbio, porque uma boa parte dos consumidores, né, ou de pessoas que poderiam consumir informação, não sabia ler. Ele queria atingir aquele povo de subúrbio. Por que ele queria atingir aquele povo do subúrbio, das áreas mais afastadas do centro do Rio de Janeiro? Porque o público consumidor do centro, dos bairros nobres da cidade do Rio de Janeiro, estavam atendidos pelos jornais tradicionais. Então, quando ele pensou em criar um jornal, o jornal dele chamava A Noite, ele pensou assim, não adianta eu só criar um jornal, um produto, eu preciso criar um consumidor. Porque se eu fizer um jornal tradicional, não vou ter público, porque esse público já é atendido pelos grandes jornais. Ele lançou um jornal que fosse comprado por aquele homem, aquela mulher que estava saindo do serviço, entrando nos bondes no começo da noite e indo embora. O que, em termos de jornal, ele acabou inovando para atingir esse subúrbio? Era mais fácil de ler, era mais simplista? O Rio de Janeiro, nos anos 10, tinha
17 jornais. E jornais que atendiam todo o grande público e tal. Os jornais geralmente tinham nas primeiras páginas, por exemplo, davam destaque nas primeiras páginas o que ocorria na Europa, o que ocorria em Portugal. Uma história política de Portugal era muito mais importante para esses jornais do que o que ocorria no Brasil. Por quê? Porque a elite econômica do Rio de Janeiro é uma elite portuguesa. E os jornais tinham textos muito rebuscados, eram lidos, eram escritos, eram consumidos por uma elite muito letrada, né? O Irineu, ele buscou fazer um jornal para atender um leitor médio, ou mesmo aquele leitor com menos instrução. E onde que ele foi buscar pessoas para fazer esse tipo de jornal? Ele foi buscar anarquistas e foi buscar essa turma que depois vai entrar no Partido Comunista, que é o pessoal que faz um jornalismo operário, para operários. É um jornalismo mais simples, que falava de temas do dia a dia, temas da cidade. E à noite, com um formato mais leve, com uma linguagem mais simples, menos rebuscada, ela vai ser um grande sucesso a ponto do Irineu e a família se mudar de Niterói, onde eles moravam, para o Estácio, que era uma área mais nobre do Rio de Janeiro. Começaram a ganhar dinheiro. E o que Irineu estava fazendo era abrindo um novo mercado na capital do país, na época o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é muito bem retratado por um ótimo livro do Rui Castro, Metrópole à beira-mar. Era uma cidade que estava começando a se dividir. A cidade se modernizava cada vez mais, o centro para as elites, e os pobres estavam sendo expulsos do centro para os morros, para os subúrbios. E era uma época que, imagina, a maior parte da população nem acessava a informação. Irineu queria fazer justamente um jornal para essas pessoas que não eram da elite. Por isso que eu falo que ele estava abrindo o mercado. E essa é uma lição, assim, de empreendedorismo que persiste até hoje. O sucesso das empresas no Brasil muitas vezes está mais na inclusão de um mercado não consumidor do que na inovação. Mas, diante de tudo isso, um problema de saúde e uma traição acabou com a trajetória do Irineu no À Noite. Eu vou te falar uma coisa que não está nem no livro, que é uma pesquisa que eu estou fazendo, e que essas histórias assim, elas vão correndo, vão fugindo. O Irineu, ele fez um contrato de gaveta com o Geraldo Rocha, que era um sócio dele, de que ele iria para a Europa com a família e venderia para o Geraldo Rocha, porque ele queria ir para a Europa para se tratar. Ele tinha problemas pulmonares, até por intoxicação de chumbo, que ele começou a vida dele em gráfica de jornal. Era menino quando começou em gráfica de jornal. E o acordo foi que o Geraldo Rocha devolveria, quando ele voltasse da Europa, devolveria o jornal para ele. Mas o que eu tenho visto, lido e estou chegando à conclusão é que teve um ingrediente político também, porque o Irineu sempre foi oposição à oligarquia, à antiga oligarquia, aos presidentes, aos governos da Primeira República. Então teve um componente político também para que ele não voltasse a assumir aquele jornal que era um grande sucesso. E vale lembrar que o Irineu tinha sido preso, 2 vezes, por posições políticas do seu jornal, que era sempre um jornal oposicionista. E quando ele voltou da Europa, ele viu que ele tinha levado um golpe, do Geraldo Rocha, ele juntou antigos amigos dele, colegas, do Globo, antigos aliados do Globo, para fazer um novo jornal. Não foi complicado, porque o Irineu tinha um grande nome, um nome de muito respeito nas redações do Rio de Janeiro. E ali, o jornal, na época, era tipo um coletivo. Ele dependia de pessoas, mais do que de um estudante de estrutura, Então ele contou logo com pessoas ali que deixaram a noite para trabalhar com ele. E ele lançou o Globo, que tinha a mesma essência do antigo jornal dele, que era aquele jornal para um carioca médio. E o jornal foi fundado em 1925, então esse ano fazem 100 anos de Globo. E o processo de lançamento foi muito desgastante para o Irineu. Ele disse: bem sei o que isso vai me custar, e talvez o sacrifício da minha existência. Irineu passara por uma cirurgia na pleura pulmonar. Os sintomas que sentiam eram típicos de intoxicação por chumbo. Tinha perdido os cabelos, demonstrava sinais de anemia e enfrentava dores intensas nas articulações, nos rins e nos pulmões. Ele foi diagnosticado errado. O pessoal pensava que era tuberculose. E Roberto, nessa época, já trabalhava com ele no jornal. Ele começou a trabalhar desde cedo dentro do jornal e ele queria ser jornalista por causa do Irineu. E ao sair da redação na noite de agosto, logo no começo do Globo, Irineu teve uma longa conversa com o filho Roberto sobre os projetos para o futuro do jornal. Roberto não seguiu para casa, tá? Ele era um jovem, ele foi se divertir com os amigos, ele chegou em casa na madrugada, eufórico. 4 horas depois, Roberto acordou com os gritos de Chica, sua mãe, na porta do banheiro. Irineu, que costumava passar um tempo na banheira para aliviar as dores pelo corpo, não respondia os chamados
pecados da mulher. Numa entrevista concedida muitos anos depois para jornalistas estrangeiros, Roberto chorou ao narrar a morte do pai. Naturalmente, como às 6 horas da manhã começava a vida na nossa casa, ele fechou a porta. Eu subi na cadeira, me meti pela bandeira da porta e caí do outro lado para abrir a porta e tentar acudir meus pais. Peço desculpas. Tantos anos são passados, mas eu não posso me recordar sem emoção. Meu pai estava morto. Essa parte é até difícil de ler, né? Roberto perdeu seu pai, ele perdeu seu herói, a figura que inspirava ele a ser jornalista. Tudo isso com 20 anos de idade. Exatamente 21 dias depois da Globo ser lançada. Era outro momento de vida. Imagina, Roberto tinha chegado de uma noitada e se deparou do maior choque da vida dele. Aquela cena foi impactante pro Roberto Marinho, porque de repente caiu o mundo, né? Era um rapaz que vivia com grupos de sambistas, né? Então era um jovem que curtia a vida no Rio de Janeiro, que de repente se deu conta que o pai tinha morrido e que ele era o filho mais velho de uma família numerosa e que tinha que ajudar a mãe viúva, né, a manter a casa. E o único meio, né, de produção que eles tinham era esse jornal recém-lançado. Então o Roberto Marinho ali, ele tinha a missão de ser o arrimo, de ser o sucessor do pai na família e, ao mesmo tempo, levar à frente um jornal que mal tinha acabado de chegar nas ruas do Rio de Janeiro, que era o jornal O Globo. E diante de toda essa tragédia, uma decisão que se revelou sábia ao longo do tempo foi da dona Chica. Ela deu uma maior participação do jornal e o controle para Roberto Marinho. E ela acabou compensando os outros filhos com imóveis e também com uma pequena participação do jornal. Porque os negócios, eles precisam de liderança, né? E ela tinha essa ideia. Então, assim, com 20 anos, Roberto se tornou o sucessor de Irineu. A mãe, inclusive, sugeriu para ele vender o jornal. E ele disse, eu não vou vender de forma alguma. Mas mesmo sendo majoritário, havia problemas. Esse grupo de jornalistas que trabalhavam no Globo também deixou muito claro para a dona Chica, que é a mãe que era viúva do Irineu, que eles não aceitavam o comando de Roberto Marinho, que era um jovem que não tinha experiência alguma. Tem uma versão do próprio Roberto Marinho de que ele não quis assumir o jornal por uma questão de humildade, que ele deixou para os mais velhos. Essa versão ela não se sustenta pelos depoimentos da época. Foi uma espécie de acordo. Eles só continuariam no jornal se o jornal fosse comandado pela própria equipe, por um nome que era de confiança do Irineu, que era um jornalista mais experiente, que era o Euríclides de Março. É preciso ressaltar, o grupo que o Irineu deixou, grupo de apoiadores, de jornalistas, era muito coeso e era muito fiel à imagem do Irineu. É tanto que, por anos, o jornal era conhecido como o Jornal de Irineu Marinho. E essa mítica continuou por muito tempo. Vale lembrar que o velório do Irineu foi dentro da redação do jornal. Então, essa questão do nome era o que dava credibilidade para o jornal. Só que o Roberto Marinho, aos poucos, foi entrando no jornal, trabalhando, foi aceitando as ordens, e também não tinha outra opção. E é interessante que naquele momento o Roberto Marinho já tinha uma experiência, já tinha um envolvimento com o jornal. Eu acho que o nascimento do Roberto Marinho como empresário é com o movimento de 30, porque ali ele começa a ter uma divergência com o próprio Euríclides, que não apoiava o movimento, achava que era tudo farinha do mesmo saco, né, como ele disse na época, e já o Roberto Marinho vai apostar naquele movimento revolucionário, entre aspas, né, e ao mesmo tempo ali morre também, em 31, morre o Euríclides, e o Roberto Marinho assume de fato, finalmente, o jornal. A entrada de fato do Roberto Marinho no Globo coincide com um grande momento político brasileiro, que é o fim da Primeira República, que era sustentada ali, né, pelos cafeicultores e tal, e o início da Era Vargas. Trabalhadores do Brasil! Tem a chamada Revolução Golpe, né, de 30, vai ocorrer em outubro, né, meses depois, já em 1931, Roberto Marinho assume o jornal O Globo, e num período de início de uma grande ditadura. E assim surgiu o novo momento da Globo. É o fim da Globo de Irineu, da Globo de Euríclides, e o começo da Globo de Roberto. Era o mesmo momento do lançamento do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que traz bons presságios, né? Vamos dividir a história de Roberto Marinho e da sua obra, a Globo, de certa forma, em 3 grandes saltos, dado que ele era um cavalheiro de hipismo. O primeiro grande salto, o jornal, o segundo, a rádio e o terceiro, a televisão. E, de certa forma, esse momento foi um momento perfeito para subir ao poder, né? Ele se aliou ao movimento de Getúlio Vargas, no seu primeiro, talvez, exemplo de inteligência política. E, graças a isso, Vargas falou sobre o Globo, logo depois
desse início. Globo, valente paladino da Revolução, transmita minhas saudações ao povo carioca, a quem tanto admiro pelo brilho da sua espiritualidade e pela bravura cívica. E às vezes no negócio também você só precisa ficar vivo, que a sorte vem. Tem uma máxima que diz, né, by endurance we conquer, pela resistência vencemos. E até essa é uma das grandes lições do Y Combinator, né? A maior parte das startups que sobrevivem pelo menos 2 anos dão certo. E nesse caso, a sorte de Roberto e do Globo foi a derrocada do seu maior concorrente, né, o jornal A Noite. Aquele mesmo que foi fundado por Irineu. E por que A Noite caiu? Porque ele se aliou com o lado que perdeu. Ele se aliou com os oligarcas que estavam no poder, não com Getúlio Vargas. E no momento que Vargas assumiu, Geraldo Rocha, que foi o cara que deu o golpe em Irineu e que era o dono do jornal, ele acabou preso. E outra coisa, o jornal tinha acabado de inaugurar um prédio de 22 andares. Então, basicamente, isso foi o fim da Noite. Ele continua ao longo do tempo, mas assim, imagina seu principal concorrente do dia pra noite cai. E foi isso que aconteceu. Então, lendo aqui um pedaço do livro. Sem recaída corporativa, o Globo noticiou o empastelamento da noite. Aos gritos de Viva a Revolução e empunhando bandeiras vermelhas, um grupo invadiu a redação do primeiro jornal criado por Irineu Marinho e arremessou móveis pelas janelas. Era uma edição atípica, pois o Globo vibrou com a Revolução, a ponto de comentar, sem críticas, o empastelamento de outros mercenários. Mas é o começo de uma ditadura de Vargas e isso muda o cenário. Então vamos lembrar onde a gente está. O Rio, naquele momento, ainda era a capital do Brasil e é um período marcado pela instabilidade pós-Revolução de 30. O país estava dividido porque a gente teve a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo e o Rio respirava um clima tenso, com vários boatos de mobilização, censura, vigilância política. Então era um suco de Brasil, né? Mais um palco de instabilidade e pouca clareza do que estava para acontecer. E um dono de jornal na ditadura, ele tem 2 trabalhos. O primeiro é produzir notícias, afinal, notícias é jornal e jornal é dinheiro. Mas o segundo trabalho, que é tão importante quanto, isso eu aprendi muito lendo sobre a história de Roberto Marinho, é o trabalho político. Por quê? Porque mídia é poder, mídia é influência. Então vamos começar pelo ponto 1, né? Um dos trunfos de Roberto Marinho era o fato dele ter uma experiência completa no jornal. Como eu falei no começo, ele trabalhou no jornal desde o começo com o pai. E ele fez de tudo. Ele fez reportagem, ele fez edição, ele fez composição, ele até comandou redação. Até quando ele já tinha liderança, ele ainda assim diagramava, escrevia, acompanhava a oficina. E tudo isso foi muito importante porque ele tinha uma compreensão completa do meio, 360. Ele sempre foi apaixonado por jornais, por noticiário, e ele sempre esteve muito envolvido. Tem 2 casos que, na verdade, não é nem nesse momento agora, mas que mostram um pouquinho do que foi o Roberto Marinho. Quando ele ia, por exemplo, nos encontros em Brasília, com ministros e tal, na época da ditadura, vez ou outra ele saía, pedia para entrar numa sala com máquina para escrever alguma nota, algum registro, para pegar aquela informação. Quer dizer, um homem que estava ali fazendo, né, negócios, né, mas tinha essa consciência de que a notícia era um produto muito importante. Quer dizer, a essência, né, de um negócio. Quando ele hospedou o Collor na casa de Angra, casa de praia dele de Angra, de repente o Collor saiu numa lancha lá e foi aquele grupo de repórteres, né, atrás do Collor para fazer imagem. Aí o Collor foi mergulhar, aí o grupo de repórteres foi lá e fez as imagens do Collor. E o Roberto Marinho foi atrás. Quando ele viu que, na lancha, quando ele viu que os repórteres estavam fazendo imagem no Collor, aí ele perguntou para a equipe do jornalismo: tem alguém do Globo aí? Aí fala: não, doutor Roberto, não tem ninguém aqui do Globo. Aí ele se desesperou, voltou, pegou uma máquina, aí mandou o Collor pular de novo no mar para fazer a foto do Collor, entendeu? Quer dizer, o cara tá ali com o presidente da República, entendeu? E resolveu fazer a matéria, né? Fazer a foto, etc. Então, é uma discussão que eu fiquei muito tempo assim, fazer, o cara é mais empresário, mais jornalista. Eu acho que não dá muito fazer essa divisão. Ele é um tipo de empresário jornalista, né? E o segundo grande ponto é a questão da influência política. E sobre a veia política do jornal, tem algo muito comum do Globo, que por vezes eles se desviaram ao longo da história, que é a questão de ser um jornalismo de centro, que é defendido desde os tempos de Irineu. Tem um momento, Lucas, muito interessante para a gente entender a visão do empresário, que foi nos anos 30. Em 1935, teve uma insurreição de comunistas. Os comunistas tentaram, né, assumir o poder, o partido acabou sendo banido, etc. e tal. Fracassou a tentativa dos comunistas, e o Roberto Marinho ali, ele se colocou o jornal na oposição aos comunistas.
porque ele considerava que era um extremismo político de esquerda. E ali ficou marcado como um jornal mais de direita, etc. e tal. Mas anos depois, em 1938, uma nova insurreição eclode no Rio de Janeiro contra o governo Getúlio, e dessa vez da área da direita, os integralistas, os extremistas da direita. Então o Roberto Marinho estava na rua quando viu pelo rádio esse golpe, e ele pensou, e agora o que eu faço? Se eu me coloquei contra os comunistas, eu vou colocar contra os integralistas. Então ele se colocava no centro, nessa linha de centro. Você tem que estar alinhado, especialmente por quem consome informação, porque se você faz um alinhamento de uma ditadura de uma forma implacável e não pensa no consumidor, você deixa de ter poder também, porque ninguém vai consumir o que você quer ainda, as pessoas não têm interesse em consumir aquilo. Então, ele tinha que fazer esse malabarismo. E vinculado ao segundo momento de ser um líder de um jornal, numa ditadura, produzir notícias é um negócio intimamente ligado à política. Você tem um controle muito maior do Estado, que pode te sufocar a qualquer momento. Para você ter ideia, qual a forma que eles sufocavam? Com o preço do papel. Você precisava de papel para produzir uma notícia. Não é hoje que basta você postar algo no Instagram. Se você aumenta muito os impostos, isso pode acabar com a empresa. A ditadura Vargas foi o momento mais trágico assim, para a imprensa brasileira, porque praticamente você não teve imprensa livre. Os jornais todos foram absolutamente, ficaram sob controle, né, do regime. Você não podia noticiar nem o naufrágio de um navio brasileiro que foi torpedeado. Às vezes apareciam corpos no litoral e ninguém podia dizer que os nazistas tinham torpedeado um navio brasileiro, da Marinha Mercante Brasileira. Então era uma ditadura com muita censura super dura. E um marinheiro sozinho de primeira viagem, como era Roberto Marinho, ainda super jovem, tá? Ele provavelmente não sobreviveria num tanque cercado de tubarões de todos os lados e num cenário muito complexo. E aqui que entra o papel dos mentores nas nossas vidas. Ter alguém para te ajudar a navegar é muito importante. E eu lembro de uma vez, conversando com meu pai, que veio de uma família que não tinha empreendedores, o que ele sentiu falta na sua jornada de 35 anos. E ele diz, alguém para me ensinar, alguém para me mentorar. E no período do Vargas, o Roberto Marinho vai contar com um apoio muito forte, uma outra grande sombra, Herbert Moses. Quem é Herbert Moses? Um advogado do Rio de Janeiro, jornalista, que tinha o diferencial daquele Rio de Janeiro antigo de saber falar inglês, porque a mãe era americana. Então, todo mundo que vinha de fora, ele era chamado para ser o tradutor. Então, ele sempre estava nas rodas de poder do Rio de Janeiro. Então, numa cidade em que mal falava o português, o Herbert Moses se tornou uma pessoa de contatos de poder. E ele vai comandar a Associação Brasileira de Imprensa, ele vai estar nos espaços mais influentes do governo Vargas. Ao mesmo tempo, ele vai saber lidar muito bem com a turma da oposição, do Partido Comunista, né? Porque ele praticamente consolidou a Associação Brasileira de Imprensa. Então ali ele respondia por toda a imprensa, seja por patrão, seja por empregado, gente das mais diferentes correntes. O Roberto Marinho vai aproveitar também essa característica que vai ser muito boa para os negócios dele, que é saber conversar com todo mundo. Naquele Brasil tão polarizado daquele momento, que era no Brasil, era um integralista da direita ou se era um comunista, o Herbert Moses e o Roberto Marinho, como seu discípulo, vai estar conversando com todo mundo. Mesmo porque ele tinha que saber negociar com a ditadura só liberava papel para jornal que não causasse, né, não fosse crítico, e o papel de jornal era um papel importado, e ao mesmo tempo ele precisava conversar com os comunistas, que era a turma que sabia fazer aquele tipo de jornal que o pai sempre quis fazer. Um jornal mais leve, mais pro operariado, etc e tal. Então, começa o malabarismo do Roberto Marinho. E apesar de tudo isso, o Marinho não questionava a ideologia da ditadura que colocava obstáculos em seus negócios, porque ele não poderia ter o risco de colocar um negócio em xeque. Afinal, ele era a Globo era ele. Ele diz em 1979, eu não tenho história, a minha história é a história da Globo, porque o personagem e obra, eles se misturam muito. Então, de certa forma, ele era muito pragmático, pensando em negócios. E aqui eu não tô fazendo juízo de valor, isso é certo, isso é errado, isso é saudável ou não. E ele abraçava, de certa forma, esse nacionalismo de Vargas e seguia as diretrizes políticas do mesmo. E Roberto, obviamente, queria estar próximo do poder.
porque é ali que existia grandes oportunidades. Então ele se tornou muito próximo dos irmãos Aranha, que são duas figuras muito importantes do capitalismo da história brasileira. Eles eram muito envolvidos na política econômica. O Oswaldo Aranha, que é o nome de um filé que tem nos restaurantes do Rio de Janeiro, ele foi ministro da Economia, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E Lulu Aranha, que era o irmão dele, era um grande operador. Inclusive depois teve várias suspeitas, o cartel Aranha e tudo mais. Mas eles tinham um grande protagonismo no governo Vargas. Os Aranhas tinham um cartel, né, é um grupo de empresários que comprava empresas falidas, vendidas pelo Banco do Brasil, e pegava empréstimo no próprio Banco do Brasil e melhorava essas empresas e depois revendia essas empresas. E inteligência política sempre foi uma das qualidades de Roberto Marinho que ele se desenvolveu ao longo do tempo. E tem uma frase de Delfim Neto, que foi ministro da Economia, que explica um pouco do que é Brasil de forma geral. Ninguém tem bons amigos se não é um bom amigo. E, de certa forma, ele buscava ser um bom amigo para Lulu e Oswaldo Aranha. E como ele exercia essa amizade? Com manchetes editoriais. Pensa que mídia é poder, ainda mais nessa época. Perfeito, porque o jornal em si é um cartão de visitas, né? Assim, é o que abria portas para ele. As portas do poder, as portas da política, as portas para liberar, né, o seu jornal funcionar. Não era o duto de dinheiro dele. E por mais que o poder, a influência do Jornal Globo aumentasse, a riqueza não acompanhava. Porque era muito difícil ganhar dinheiro com o jornal naquela época. A publicidade estava em baixa e a Globo começou a aumentar a sua dívida. E com isso, Roberto Marinho começou a fazer novos investimentos em novos mercados. Então era uma ditadura com muita censura super dura. O Roberto Marinho também avaliou que não dava também só para investir em jornal. Ele viu que o Rio de Janeiro estava crescendo, estava começando a construir prédios com apartamentos menores, naquela região do Castelo, ali na região do centro do Rio de Janeiro. Ele começou a pegar um pouco do dinheiro que ele tinha para investir em imóveis. Ao mesmo tempo, era a época dos quadrinhos, do sucesso dos quadrinhos nos Estados Unidos. Ele logo também começa a publicar quadrinhos. O Gibi, que como a gente conhece, é porque o nome da revista era Gibi, a revista que ele lançou. Tinha Gibi, tinha o Globo Juvenil. Foi aí que ele começou a ganhar dinheiro. Sim, galera. O que fez Roberto Marinho rico foi a revista de quadrinhos. E essa história é maluca, tá? Lá em 1930, 40, um cartunista da Globo, Adolf Eisen, ele sugeriu para Marinho montar uma revista de quadrinhos. Ele estava vendo que isso estava bombando lá fora, nos Estados Unidos. Mas Marinho não demonstrou interesse na época. E Eisen saiu do jornal e foi atrás desse objetivo dele. E o resultado foi que deu muito certo, explodiu em vendas. Então Marinho decidiu copiar a estratégia e copiar o produto. Só que a Globo tinha sócios, né? Os irmãos de Marinho. Só que eles não quiseram que Roberto montasse a revista em quadrinhos, porque colocaria em risco o caixa da Globo. E você vai ver mais pra frente que essa história se repete. Com isso, o empreendedor resolveu lançar, a despeito dos irmãos, a despeito das outras opiniões. E bombou. Se tornou um fenômeno de vendas, com mais de 100 mil exemplares vendidas, superando até a publicação de Eisen. E pensa só na alavanca que ele tinha. Ele já tinha acesso às bancas. Então foi um cross-sell de produto. Ele vendeu um produto novo para as bancas e ele passou a capturar o maior market share de todas as bancas e jornais. Jeff Bezos fala: vender novos produtos faz sentido quando não dilui o valor do produto principal. Nesse caso, não mudava nada. Eles só pegavam um market share maior dentro das banquinhas de jornais que já vendiam o jornal Globo. O Gibi, que como a gente conhece, é porque o nome da revista era Gibi, a revista que ele lançou. Ou seja, a mesma coisa de barbeador e Gillette. E é ali que ele se tornou rico. Os gibis foram responsáveis pela ascensão de Roberto Marinho nos negócios. Ele construiu a sua famosa casa do Cosme Velho com o dinheiro dos quadrinhos. As portas do poder, as portas da política, não era onde estava o dinheiro. O duto dinheiro dele veio de outros negócios naquele momento. Tudo deu certo por uma razão. Roberto Marinho tinha convicção. Convicção tem outros apelidos, pode ser chamado também de teimosia ou de cabeça dura. Mas quando dá certo é convicção. Meu amigo Marcelo Linhares, que é o CEO e fundador da OnFly, quando ele começou a empresa junto dos seus sócios, todo mundo falava que a ideia não ia funcionar. Porque o mercado operava através de agências corporativas, através de e-mails, através de planilhas, de um jeito muito ineficiente. E o que ele acreditava é que existia uma forma nova de se fazer isso, através de tecnologia, no qual toda a experiência seria muito mais fluida, muito mais ágil e com muito mais controle. Ele foi teimoso por acreditar que tudo isso poderia estar dentro de uma plataforma. A OnFly está redesenhando o que é para empresas controlarem viagens corporativas e para os viajantes o que é viajar através da sua empresa. Então, se você é empreendedor, eu recomendo de verdade essa solução para a sua empresa ficar mais ágil, para ela ter menos fricção. Então, acesse o link na descrição e conheça a OnFly.
Enquanto empreendedor, Roberto Marinho ia buscando oportunidade de todos os lados nesse período. Afinal, o período econômico não era amigável para empreendedores. Ô, Lucas, a ditadura, seja ela qual for, ela não é boa para os negócios, especialmente se o empresário não é absolutamente ligado ao ditador de plantão. Porque na ditadura você tem aquilo que é a burocracia de obter as coisas, de conseguir empréstimos, de conseguir isso, conseguir aquilo. E você tem toda uma ditadura, ela forma várias camadas de poder. Então, para você chegar a um ditador, para você fazer um grande negócio, você tem que negociar com o soldado da esquina, negociar com o coronel, depois você tem que negociar com o general. Quanto à ditadura fechava jornais, etc e tal, ele procurava fazer um malabarismo de buscar negócios, fazer negócios de todas as formas ali para continuar vivo, para sobreviver. Quando o Brasil, por exemplo, o governo decidiu enviar soldados para a Itália, o Roberto Marinho teve a ideia de publicar o Globo Expedicionário, um jornalzinho que era distribuído no front, no campo de batalha. Geralmente é um jornalzinho que contava notícias do Brasil e muitas mensagens, né, de famílias, né, para os soldados. E quem ele botou para fazer esse jornalzinho, editar esse jornalzinho, foi o Pedro Mota Lima, que era justamente um comunista perseguido pelo Vargas. E por que Roberto Marinho fez esse jornalzinho? Não necessariamente para levar notícia, né? Claro, o objetivo do jornal era levar notícia para os soldados que estavam na guerra, mas também porque ele viu ali uma oportunidade de negócio. Ele conseguiu financiamento do general Dutra, e foi um grande sucesso, mesmo no Rio de Janeiro, porque foi uma ponte, né, a guerra. Então ele aproveitou a guerra para fazer esse produto que hoje parece ser tão simples, né, um jornalzinho para distribuir para os soldados e tal. Foi um grande produto, um grande negócio que ele fez e tornou, assim, a marca da empresa muito forte naquele Rio de Janeiro ali. A grande capacidade do Roberto Marinho tinha nessa questão que você colocou, Lucas, de interpretar os ventos políticos, é que logo que cai a ditadura, o Globo já está em outra. Ele não está atrelado à ditadura, mesmo que até pelas apostas de negócios que ele fez. Ele não fez só negócios com o governo, ele fez negócios com vários setores, com a indústria de quadrinhos dos Estados Unidos, ele fez negócios com o pessoal da construção civil, uma turma que quer um novo regime. Então, o Roberto Marinho, ele, ao mesmo tempo que ele não fez um ataque direto à ditadura, Vargas, ao mesmo tempo, ele também não ficou refém. Tanto que quando termina essa ditadura, ele já está, nos seus dias finais, ele já está defendendo a redemocratização. Exercer a moderação com o governo até o último minuto, mas sem que isso significasse uma demora para apoiar um novo poder. De certa forma, ele navegou tão bem a próxima ditadura militar de 64, justamente por ele ter sido forjado na ditadura de Vargas, né? Como o Steve Jobs fala, a gente só consegue ver os pontos conectando de trás para frente. Ele teve uma grande experiência na ditadura de Vargas, trabalhando ao lado de pessoas com muita inteligência política como Moses e os irmãos Aranha. Só ousava ficar contra o governo quando o governo deixava de interessar a ele. E como o Delfim Neto diz, ninguém cresce contra o Brasil. Ele estava com o presidente se fosse bom pro Globo. Se não fosse bom pro Globo, não era bom pra ele. E antes da gente avançar para o segundo salto, eu falei atrás sobre quanto quadrinhos permitiram a construção do Cosmo Velho. Só que Cosmo Velho merece um capítulo à parte. É a casa imponente dos Marinhos. Hoje é um centro cultural no Rio. Cosmo Velho era uma extensão de um escritório de Marinho, porque era o lugar que ele recebia artistas, políticos, empresários. Funcionava como um centro de influência. E ele era casado nesse momento com Estela Marinho, que era uma mulher da sociedade carioca, que ajudava a organizar essas recepções. Roberto Marinho recebeu Eisenhower em 46. Eisenhower, você tem noção disso? Eisenhower é o general responsável pelo sucesso dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E ele veio pro Rio de Janeiro e ficou no Cosmo Velho. Esse era o nível de influência que Marinho estava começando a galgar. E muito disso vinha da casa que ele tinha, porque era uma casa especial no mega super bairro do Rio de Janeiro. E é curioso isso. Quanto mais poderosa a pessoa é, geralmente mais a casa fica importante, porque você tende a ter a casa como uma extensão do seu escritório. E como escrito no livro do Leonêncio, a família Marinho viveu numa espécie de pequeno castelo, sem espaço
espaço para a vida mais íntima, sufocado por concorridas recepções políticas e culturais. O palacete era, sobretudo, uma casa para recepções. A família que Marinho formou teve que se adaptar à casa e não o contrário, disse Roberto Irineu. O papai montou o Cosme Velho com a ideia de que ali era um lugar para relações públicas. A casa estava a serviço do Globo. As recepções que ele dava, e Rio de Janeiro tinha muito disso por abrigar, como capital da República na época, o corpo diplomático, todos os eventos eram para fazer o Globo aparecer. Quase que para complementar essa vida das high society carioca, Marinho adquiriu em 94 a Rio, uma revista mensal focada em cultura e festas sociais. E na capa sempre tinha um desenho de um grande artista plástico. Então, dentre os colaboradores da Rio tava Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles. A ideia era ser como se fosse uma New York do Brasil. E nas mãos de Marinho, o Rio ganhou um espaço maior no noticiário da sociedade carioca. Saía lá textos de Carlos Drummond de Andrade, saía obras de artistas plásticos nacionais e internacionais. Era um espaço de poder. Marinho foi entrando no universo de poder e sofisticação. E várias vezes no livro retrata-se até o desejo de Roberto Marinho de entrar na High Society do Rio de Janeiro. Porque Marinho, diferente dos outros barões de mídia, ele não fez faculdade e ele não nasceu num berço de ouro. Enquanto os outros, muitas vezes sim. No livro do Leonêncio tem uma passagem de Horácio de Carvalho, que foi um empreendedor de mídia com o Diário Carioca, que ele comenta num bar da sede do Jockey Club sobre Roberto Marinho. Roberto, de nós todos, é o único que trabalha o dia inteiro. Nós chegamos aqui no bar do Jockey para bater papo, tomar uísque, e ele vai trabalhar. A verdade é que de todos nós, quem trabalha é o Roberto. Outro aspecto relevante mencionar é algo mais pessoal, né? Tudo na vida tem imposto. E você trabalhar muito, você ser obsessivo, também tem um imposto. E infelizmente quem paga muitas vezes é a família. Esse imposto da obsessão de um pai. Então o empresário vivia literalmente no prédio do jornal, na sala de administração. Vários relatos mencionavam que ele dormia no jornal, que o negócio dele era a redação, às vezes tirava um cochilo na cadeira, um cochilo rápido, mais demorado. E o João Roberto até comenta, a gente admirava a coisa. O papai trabalhava feito condenado na minha fase de criança e adolescência. A gente se encontrava no jantar da mesa e ele já estava exausto. A imagem que eu tenho é ele chegando atrasado, ainda de terno. Na educação da gente, minha mãe foi muito mais presente. E começa o segundo salto da vida de Roberto Marinho no dia 2 de dezembro de 1944, a fundação da Rádio Globo. No discurso de abertura, Roberto menciona que a razão da rádio é dar voz ao jornal do seu pai, Irineu Marinho. Era um desejo antigo, né, da família de não ficar preso ao impresso. E a compra da rádio vai justamente atingir o público médio, o brasileiro médio, e que vai além da praça do Rio de Janeiro. Mas a rádio começa com uma desconfiança sobre Roberto. Como escreveu o Leonêncio, o retrato de Roberto Marinho profético da comunicação não era tão evidente nesse período de transformação da Rádio Globo. A imagem dele, nesse momento, era de um empresário com visão passada, que não acolhia a criatividade e a juventude de seus subordinados. De certa forma, todo empreendedor vive isso toda hora. Assim, o que mais tem é pessoas que são desconfiadas e que não acreditam no seu potencial, especialmente no Brasil. Mas ele faz algo muito bem feito. E aqui é o poder dos talentos. Só depois, quando entram os irmãos Brunini, que eram velhos locutores paulistas e tal, que tinha uma veia mais popular, né? Que a rádio se torna, de fato, uma rádio no modelo de Irineu Marinho. E aqui tem 2 feedbacks e 2 inserções perfeitas desses locutores sobre a Rádio Globo que tiveram grande influência. Era muito comum nessa época que as rádios contratassem estrelas da música para cantar músicas live, ao vivo. E a Rádio Globo começou fazendo isso. Mas isso é a mesma coisa que tá todo mundo fazendo, assim. Você não vai se diferenciar fazendo algo igual. Então Marinho ouviu de Luiz Brunini, que é um desses irmãos, um conselho muito bom. Primeiro, não faz sentido adotar essa receita de concorrentes. Até porque a emissora não tinha um som limpo. E você tinha concorrentes muito mais consolidados nesse momento. E o segundo ponto, que eu sinto que o Roberto acolheu, e aqui é um feedback que vale para qualquer empreendedor, é que no início, além das grandes estrelas, tocava muita ópera italiana na Rádio Globo. Porque Dona Chica, a mãe de Roberto, gostava. E porque a Estela também gostava. Só que isso se conectava zero com a demanda de informações que os trabalhadores e esse brasileiro médio precisava, que sempre foi a essência do jornal o Globo. Até tem uma passagem engraçada que, cansado de ouvir os pedidos de Marinho para levar músicas clássicas ao ar,
Brunini disse, sem papas na língua, que Beethoven não dava dinheiro. Seu Roberto, diga a dona Estela que é mais barato ela comprar um aparelho de som e ouvir música clássica no aparelho do que ouvir na rádio, que não tem qualidade. E tem 3 grandes lições aqui pro crescimento, consolidação da Rádio Globo, tá? O primeiro foi descrito acima. O rádio passou a focar no cliente final. Nada importa mais do que isso. O segundo, aqui é algo que se repete constantemente na história dos negócios, especialmente no Brasil. E eu canso de falar essa frase. Quem é ouvinte há muito tempo sabe. No Brasil, a gente pode ler o Jornal da Manhã, que é uma frase do grande investidor Martin Scolari. Então a Rádio Globo seguiu o que estava dando certo nos Estados Unidos. Ao voltar de uma viagem dos Estados Unidos, Luiz disse para os seus irmãos, os irmãos Bruninis aqui, tá? Queria transformar o perfil da Rádio Globo. Ele trouxe vários exemplos de gravações americanas para os colegas ouvirem. E ele eliminou várias coisas que aconteciam, desde coisas simples como locuções super pomposas e aberturas como a Rádio Globo está apresentando e impôs conversas um pouco mais coloquiais. Então ele tirou um pouco a ênfase do locutor e foi pro ouvinte. E o mais importante que ele seguiu até para a TV Globo depois. E ele trouxe um tripé muito importante que até depois a gente pode criar uma adaptação para a TV Globo. Música, esporte e notícia. No caso da TV a gente troca música por entretenimento, mas música é um entretenimento. Então esse é o tripé que dava certo lá fora, que eles abrasileiraram para o Brasil e foram crescendo, foi consolidando cada vez mais a Rádio Globo. A terceira base que formava esse tripé, que é o esporte. Por meio da rádio se começou a difundir os jogos do Rio de Janeiro. E a Rádio Globo, juntamente com a Tupi, a Nacional, vão tornar os times do Rio de Janeiro times nacionais, né? De grande destaque nacional. E a terceira grande lição, que eu já ressaltei à frente, mas eu quero falar mais uma vez, é que ele trouxe alguém que entendia muito de rádio, os irmãos Brunini. E eles foram os responsáveis por fazer com que a rádio crescesse cada vez mais. Nesse caso, o papel de Roberto Marinho era mais estratégico. No fazer rádio, né, e no fazer TV, ele delegava. E o jornal, como que ele era menino, né, quando entrou, ele sabia, ele escrevia, ele editava uma matéria, um texto, ele datilografava, etc. Tal, ele tocava pessoalmente as coberturas. Tinha um grande caso político, ele mesmo ia lá, tocava aquilo lá. No rádio ele delegava, e o mesmo ocorria na TV, porque por desconhecimento. Ele sempre esteve envolvido, tanto no rádio quanto na TV, nas negociações junto a governos, junto a empresariados, nos negócios da rádio e da TV. Então ele nunca se ausentou disso, especialmente num país em que uma concessão podia cair de uma hora para outra, né? E era mais no trabalho de evitar que a rádio fosse tirada do ar. Um momento dramático do Grupo Globo foi justamente quando Getúlio, depois da ditadura, ele voltou eleito nas eleições de 1950, e a partir dali ele começou a sofrer uma grande oposição. A Rádio Globo transmitia os programas do Carlos Lacerda, jornalista oposicionista, ligado ao DN, um crítico muito virulento do Getúlio, e que tinha um discurso muito potente, tinha uma oratória fulminante, tanto que ficou conhecido como o radialista que derrubava presidentes. Então, o Lacerda começou a usar o microfone da Rádio Globo para atacar o Getúlio. Uma figura de esquerda, ele nunca chega a ser o que seria esquerda. A esquerda teria como fim último, digamos assim, um nacionalismo revolucionário e tal. E ali foi um grande problema do Roberto Marinho, não é problema, eu diria, é um grande dilema, porque ao mesmo tempo que ele estava conseguindo grande audiência, a rádio estava conseguindo grande audiência, com os programas muito pesados do Carlos Lacerda, por outro lado não estava no tom do que era o modelo de jornalismo do Irineu e do Roberto Marinho, que é um noticiário mais moderado, mais cadenciado, né? E não de ataques diretos, mesmo porque não dava para concorrer com o Estado, com o governo. E ali foi uma pressão muito grande de pessoas do governo Getúlio para o Roberto Marinho tirar o Lacerda. Foi um momento complicado na história da rádio. Esse processo que resultou numa grande crise política, Lacerda atacando o governo Getúlio, acusando o governo de Getúlio de corrupção, vai resultar no suicídio do presidente, né? Como todo mundo sabe. A marca da Rádio Globo, especialmente, vai ser a de quem ajudou a derrotar Getúlio. Aí pronto, aí todo o Grupo Globo ficou marcado como o grupo que derrubou Getúlio. Então, os carros de distribuição de jornais foram incendiados, os simpatizantes do presidente tentaram invadir a sede do jornal e da rádio.
Então foi muito ruim para o negócio, né, para a marca, né, de jornalismo que ele fazia, esse momento ali que foi o 1954, a crise de 1954. Isso mostra também do poder da mídia. Ela derrubava presidentes. Você já imaginou como era o mundo quando você tinha poucas informações escolhidas a dedo por poucos jornais, poucas rádios? A gente não tinha toda essa diversidade de informação, por bem ou por mal, que a gente encontra na internet hoje. Muito mais centralizadas. A Rádio Globo derrubou um presidente. E aqui eu leio um trecho do que aconteceu. Vargas morrera por volta de 8h30 da manhã. Marinho decidiu voltar para a redação do jornal. Uma multidão começou a se concentrar no Largo da Carioca. Vou para a Globo, que vai ser atacado pelos getulistas. O Largo Carioca virou o epicentro da reação popular. Cartazes de candidatos da UDN foram destruídos. A cada canto, alguém subia num banco ou caixote para discursar. Vamos para o Globo, gritou um manifestante. E uma multidão cercou as duas saídas do jornal. Os funcionários enfrentavam homens que tentavam levantar o portão. Duas caminhonetes que faziam a distribuição do jornal foram incendiadas. Em certo momento, Roberto deixou o jornal. Tinha que salvar o Roberto, lembrou o diretor Francisco Grael. Rogério Marinho, irmão de Roberto, recordou que alguém gritou da rua que haveria uma explosão no jornal. A multidão se afastou por muito tempo e os homens da oficina aproveitaram para passar um cadeado no portão. E nesse dia, para você ter ideia, vários jornais não circularam. Por sua vez, Roberto Marinho decidiu que publicaria o Globo naquele dia. Era uma questão de honra garantir a edição no dia do suicídio do presidente que o jornal e a Rádio Globo tinham ajudado a tirar do poder. Depois daquele susto e da morte da figura mais importante politicamente do Brasil, o Globo voltou a ter um posicionamento um pouco mais centrista. Teve uma espécie de recuo ao que eles faziam, que era um jornalismo mais moderado, mais de centro. E, de certa forma, esse momento, que foi muito difícil, mostrava também a consolidação do poder da mídia e o quanto ela estava sendo importante na sociedade brasileira. Isso valia para todas as empresas. Para você ter ideia, a Chateaubriand, ele vendeu mais de 800 mil exemplares da revista O Cruzeiro sobre o suicídio de Vargas. Dinheiro segue atenção. E se a atenção estava lá, veio mais dinheiro publicitário. E a rádio também começou a se expandir, tá? Ela atingiu a liderança de audiência no Rio de Janeiro. Isso atraiu grandes patrocinadores. E falando de Assis, né, que era grande referência e era muito mais rico que Roberto Marinho, ele pegou esse dinheiro que estava surgindo cada vez mais e ele comprou um castelo na Normandia que a princesa Isabel viveu nos últimos anos. E aqui vem a diferença de alguém que ainda estava com muita sede. Roberto Marinho pegou boa parte desses lucros e ele investiu em melhorias técnicas. E esse foi um traço que aconteceu também na história de Roberto Marinho. Ele sempre investiu em bons equipamentos, em melhorar a qualidade da transmissão, ele sempre melhorou o produto. E os anos vão se passando, a Rádio Globo vai crescendo, o Jornal Globo vai crescendo, a gente vive um momento muito diferente no Brasil, a gente tem JK, a gente depois tem João Goulart, e eu vou falar mais sobre a ditadura, mas agora eu quero falar sobre o terceiro salto de Roberto Marinho, o mais importante de todos, a TV Globo. Existe algo estranho e curioso nessa história, né? Tipo, toda vez que tem um salto nessa trajetória, a gente tá falando de um momento complexo da sociedade brasileira. Roberto Marinho assumiu o jornal quando Getúlio Vargas fez a Revolução de 30. A Rádio Globo foi lançada quando Getúlio Vargas e a ditadura foi deposta. E a TV começou em 1965, momento de ditadura militar. Creio que isso diz menos sobre a Globo e mais sobre o que era o Brasil naquele momento e toda a instabilidade econômica e política. E a TV Globo era um sonho antigo. Data-se desde a época de Irineu, mas Roberto Marinho vem lutando por ela há muito tempo. Ele tinha esse desejo de fazer TV desde que a TV surgiu, nos anos 50. Então ele ganhou uma concessão, depois o Getúlio cassou a concessão dele. Então ele vinha há muito tempo querendo fazer. Você já se sentiu incompreendido? Roberto, algumas vezes. Teve todo aquele caso do Gibi, da revista de quadrinhos, que os irmãos e sócios não apoiaram. Isso se repetiu no momento da televisão. Os irmãos achavam que o Roberto estava louco. Por quê? Porque não tinha dinheiro suficiente para criar uma televisão. Criar uma televisão era muito cara. E João Roberto, filho de Marinho, fala: a ideia de criar uma rede de comunicação estava na cabeça do meu pai. Ele conseguiu fazer uma TV, mas quase quebrou. Então, aos 60 anos, ele fez a aposta de maior risco da vida dele. Quem chegava com uma aposta eram os irmãos, eram os amigos, eram os empresários próximos. Para ele não, para ele era parte de um crescimento do grupo dele. Então, quando ele vai, o que é um pouco assombroso, se levar em conta a época, a TV Globo entra no ar em 1965, quando Roberto Marinho tinha passado dos 60 anos. Nós estamos falando de 60 anos, não no nosso tempo, mas naquele período que a média de vida do brasileiro era bem baixa. Com aquela idade, ele vai inaugurar a TV. Ele vai recomeçar, né, diria, os negócios dele.
E que, de fato, vai ter o grande momento, o terceiro e grande salto da vida dele. Rogério, o irmão, ele deu uma ação para impedir, de certa forma, que a TV fosse financiada pelos lucros do jornal ou da rádio. E ele conseguiu a adesão dos irmãos, fazendo um coro de que Roberto estava louco. E era comum ouvir coisas como Roberto vai quebrar o Globo com essa história de televisão. A partir daí, Roberto passou a arcar com todos os investimentos da emissora. Marinho vendeu imóveis, vendeu 2 Mercedes para equilibrar as finanças da TV. Ele começou a andar de Fusca. Estela trocou um Chevrolet Impala, caminhonete americana, por uma Kombi. A amigos, Roberto nunca deixou de relatar esse momento com muito orgulho. Quando eu comprei a televisão, ninguém quis entrar. Que televisão coisa nenhuma, besteirada. Vai perder dinheiro, vai quebrar, diziam. Eu vendi meu carro, comprei um Fusquinha. Ninguém sabe o que iria acontecer em 64. Ninguém sabe. Eu acho que ele estava tão envolvido nisso que ele não enxergava como uma aposta, né? Quem enxergava como uma aposta eram os irmãos, eram os amigos, eram as pessoas próximas. E de certa forma, todo empreendedor enfrenta isso. O topo é solitário. Muita gente não te entende. E o all-in fez parte da história de Roberto Marinho. Ele apostou tudo. A TV Globo só foi inaugurada no dia 26 de abril de 1965. E no início, como quase toda empresa, foi difícil decolar. Não era óbvio naquele momento que ali seria a maior empresa de mídia da América Latina. A programação inicial não atraía alta audiência, então era uma bagunça. E perdeu um diretor da TV em 4 meses. Para você ter ideia, nesse momento a gente tinha algo em torno de 1,6 milhões de TVs no Brasil. Guarda esse número. E uma das inflexões e histórias mais importantes dessa época foi a entrada da Time Life. A Time é uma empresa norte-americana que editava as revistas que você deve conhecer, Time, Life, Fortune. E ela estava seguindo os passos de outras concorrentes como NBC, ABC, CBS, buscando parceiros mundo afora. Então ela tinha se associado a grupos de mídia no Líbano, Hong Kong, Argentina. Foi fundamental porque por meio do dinheiro do Time Life, deu para ele construir um prédio com equipamentos, com bons equipamentos, etc. e tal. Agora, é preciso levar em conta que a Time Life sabia fazer revista. Ela não tinha experiência em TV nos Estados Unidos. E ela muito menos tinha expertise em jornalismo político, em noticiário. Ela não era especializada nesse tipo de negócio. Só que ela tinha um projeto de implantar parcerias, né, de TVs em alguns lugares do mundo e tentou com o pessoal do estado de São Paulo, com a família Mesquita, que não topou, tentou com o Jornal do Brasil, que também não topou, porque havia ali não apenas um instinto empresarial, mas havia também um certo preconceito, sabe, com o meio TV. Nós estamos falando de um país de bacharéis, um país de uma elite muito ligada a modelos tradicionais de comunicação, né? E é uma turma que apostava tudo no jornal, que achava que o impresso era o futuro. Então, depois que procuraram a família Mesquita, depois que procuraram a família Nascimento Brito, Time Life procurou o Roberto Marinho. E aí ele topou fazer essa parceria, mas que limitava a equipamentos, né? Compra de equipamentos e a construção de um prédio. E esse acordo foi importante. Só que essa parceria também acarretou uma complexidade jurídica. E de cara, o Carlos Lacerda, nesse momento, que nós estamos falando de 65, queria ser presidente da República e não contou com o apoio do Roberto Marinho, porque o Lacerda não tinha o apoio da cúpula militar. Então, se não tinha apoio da cúpula militar, muito menos teria do Roberto Marinho, né? Então, o Lacerda começou a atacar o Roberto Marinho. O grupo do João Calmon, do Chateau, da Tupi, também começou a atacar, para dizer que tinha uma interferência americana na comunicação brasileira. Essa questão é uma questão complexa, por quê? Porque a lei que estabelecia as regras desse setor, o setor da TV, é a Constituição de 46, que vedava a participação de estrangeiros na radiodifusão. Mas só que a TV começa em 50. Então, você não tinha uma legislação clara sobre a presença de estrangeiros na formulação de programas, né, na produção de conteúdo. Então houve um grande debate nacional sobre esse investimento que a Time Life fez na Globo. Aí foi todo mundo contra a Globo, na verdade, tanto a oposição quanto o governo, a ponto deles exigirem que o Roberto Marinho cancelasse, desfizesse a parceria com Time Life.
Agora, claro, ele tinha que comprar a parte do sócio. E aí, nisso, quando ele vai buscar, né, financiamento em bancos externos para tentar pagar a Time Life. E por pouco, toda essa confusão não tirou a Globo dele. Aconteceu o seguinte, basicamente ele tinha que recomprar a Time, e ele fez isso através de empréstimos com um banco americano. Só que estava chegando perto da data de vencimento e aparentemente estava acordado com Walter Moreira Salles, que ele daria uma sobrevida, ou seja, faria um empréstimo por 2 meses, porque Marinho precisava liquidar naquele momento. Só que chegando perto daquela hora, Walter Salles optou por pular fora. E Marinho ficou quase sem opção, até que foi salvo por Magalhães Lins, do Banco Nacional, aquele mesmo do boné de Ayrton Senna, que apareceu no episódio do Pactual. E Walter já tinha um acordo com o Banco Americano de comprar aquela participação que Roberto Marinho iria dever da Globo. Ou seja, foi tudo tramado. É aquilo, né? Você está lidando no meio de tubarões. Essa história é super polêmica e não é a versão oficial, tá? E até por isso que o Leonense mudou de editora durante a confecção da biografia, porque ele queria preservar as histórias da forma como ele viu e enxergou, não da forma como as famílias queriam conduzir. Então eu queria compartilhar, porque no mundo dos negócios acontece isso. E é sem fazer juízo de valor. Mas Roberto Marinho, como eu falei algumas vezes, sempre foi pragmático. E ele foi tão pragmático que ele não cortou relações com o Walter Moreira Salles depois disso. Inclusive, ele manteve. Ele sabia que era um adversário, aliado, poderoso. E seria importante para ele ao longo da jornada. Salvo engano, depois eles se tornaram sócios. E assim como na rádio os irmãos Brunini foram importantes, na TV você não pode falar da história dela sem falar da história dos talentos que trabalhavam. Agora, no caso da importância da Time Life, além dessa questão da estrutura, de equipamentos, ela teve outra importância, porque a Time Life mandou para o Brasil um executivo, Joe Wallach, para monitorar Roberto Marinho, monitorar o sócio. E o Roberto Marinho acabou cooptando Joe Wallach, esse executivo, a ponto dele levar o Joe Wallach para a Globo. E o Joe Wallach era um homem muito organizado, fazia planejamento, etc. e tal. Mas quem formulava mesmo conteúdo eram 2 publicitários, né? 2 homens vindos do mercado publicitário, que era o Walter Clark e o Boni. Esses que vão criar, né, moldar a Globo aquilo que a gente conhece. E que, de certa forma, vai ser uma Globo bem no modelo Irineu Marinho, que vai buscar realmente o consumidor do meio, né? Mesmo porque era o que o mercado buscava. O mercado não buscava uma elite política, cultural e econômica. O mercado buscava uma grande massa, né, de consumidores. Mas um ponto que me chamou muita atenção no livro, o quanto mostrava que aquele começo era uma grande bagunça na Globo, né? Você tinha áreas separadas, você tinha um ambiente um pouco tumultuado e mesmo assim crescia num ritmo gigantesco. Você teve essa impressão dessa bagunça interna mesmo crescendo? Ah, sem dúvida. Mesmo porque era um momento de criação de TV, né, da TV. As pessoas não tinham um modelo, não tinha nenhum modelo nem mesmo de programação. Hoje é fácil falar, poxa, vou botar aqui um programa X, um programa Y, mas a própria criar uma grade de programação para atender vários públicos e atender aquele público que naquela faixa, naquele horário X, está diante da TV, tudo isso era novo, foi uma criação. Tanto que a ideia, o Walter Clark teve a ideia, por exemplo, de fazer o sanduíche que eles chamavam, né? De botar uma novela, depois um jornal, um noticiário, um telejornal e depois outra novela. Então isso para atender a família, as crianças que estavam em casa, depois os pais que vão chegar do trabalho, enfim, é tudo muito confuso. Eles estavam fazendo um produto que eles não sabiam qual. Eles só sabiam que tinha um anunciante que queria anunciar carros, que queria anunciar apartamentos, tinha um boom imobiliário no Brasil, tinha um boom também da indústria automotiva e também de supermercados, né, e produtos de linha branca. Então, tinha esse mercado e que queria anunciar, divulgar esses seus produtos, mas eles não tinham, a Globo não tinha que programação seria feita para abocanhar esses anúncios, esse dinheiro da publicidade. E uma lição dessa história é que bagunça normal e aceitável, principalmente e talvez somente em corrida ao ouro. Era isso que acontecia naquele momento, tá? Era uma corrida ao ouro para capturar a atenção das pessoas e Roberto Marinho tinha entendido isso. Se você tá numa corrida do ouro, imagina, tem uma montanha lá que tem 100 toneladas de ouro. Você não vai pensar em, eu vou pegar o carro mais econômico para chegar lá economizando o máximo. Não, porque o montante que você pode capturar é muito grande, então você vai focar em chegar nele o mais rápido possível, porque você sabe que o ROI,
o investimento vai valer a pena. E era essa a lição da época. Depois eles compraram a TV em São Paulo, em 1965, logo no começo, organizações Vitor Costa, e era uma mega bagunça. E Roberto Marinho se mostrou muito pouco preocupado com isso. Então, era uma corrida ao ouro. Então, em 1965, havia 1,6 milhões de televisores no Brasil. E pra você ter ideia, em 1980, tinha 19 milhões. Ou seja, é uma plataforma que cresceu em 15 anos mais de 10 vezes. Eles apanharam muito no começo, sem audiência. A meta de Marinho, inicialmente, era atingir o terceiro lugar do mercado de televisão, porque os líderes eram a Tupi e a TV Rio, mas o caminho não foi reto, assim. Eu sinto, e eu repito isso algumas vezes também, que a curva de negócios é muito menos linear, eu vou crescendo mês a mês, e é muito mais uma curva exponencial, steep. Quando a Globo foi ao ar, ela virou alvo de críticas de jornais. Ivan Lessa, que era um colunista da Última Hora, apontou o excesso de comerciais da Fiat Lux, e que a emissora de Marinho foi aos trancos e barrancos pro ar. Então ele escreveu: nenhuma estação até hoje, que eu saiba, usou tanto em um dia só de comerciais. Não existia fórmula para fazer TV, ninguém sabia o que era TV direito. Então, tudo bem errar, tudo bem ser bagunçado. Ao ler a biografia de Washington Oliveto, que é tido como um dos maiores publicitários da nossa era e um dos maiores criadores de campanhas que esse país já viu, eu anotei uma frase que nunca saiu da minha cabeça: toda publicidade é uma intromissão. E o mínimo que um intrometido deve ser é charmoso e bem educado. Eu acredito muito nisso e por isso que eu invisto muito tempo em cada propaganda que eu faço. E uma das formas mais elegantes, educadas, charmosas de se fazer uma propaganda é através dos objetos da sua marca. Pensa no microfone com o logo da Globo. Aquilo é uma propaganda. Só que sutil, bonita, com personalidade, integrada ao que a marca expressa. E um dos jeitos mais divertidos de fazer propagandas é através desses itens: uma garrafa, um boné, um casaco. E para quem quer fazer isso direito, com qualidade e com zero dor de cabeça, eu recomendo o meu parceiro aqui do Aura, a Lobby. A Lobby é uma plataforma integrada que cuida de todo o processo, da curadoria ao envio final, para que sua marca se expresse em cada detalhe. Para você ter ideia, a Lobby é cofundada por Leandro, que foi um dos fundadores da Acreditas, uma das startups mais valiosas da América Latina. E se você quiser criar algo que represente a essência da sua marca, entre em lobby.tech e avisa que Lucas Abreu, do Aura, do Sunday Drops, te mandou até lá, tá? Eu vou deixar também um link na descrição para quem quiser saber mais. Então, em junho desse ano, os jornais informaram que a emissora vivia de reprises de filmes. E menos de 4 meses depois da inauguração, Mauro Salles pediu demissão, porque ele propôs para Marinho uma sociedade e Marinho recusou. Então ele abriu uma agência de publicidade. Então, tudo isso é um grande problema que tem, mas a bagunça não era nada perante a ambição de Marinho. Ele acreditava e ele sabia que ia fazer acontecer. Até por isso que ele estava fazendo isso com 60 anos. E a Globo foi crescendo ao longo do tempo. Com o dinheiro da Time Life, a empresa foi evoluindo a grade e ganhando mais reconhecimento do público. E é curioso que, no caso da Globo, e essa é uma lição de negócios, a estrutura era verticalizada, diferente de quase qualquer lugar do mundo. Muitas vezes, a norma era um trabalho da televisão muito mais de uma distribuição do que propriamente de criar o conteúdo. Então, nos Estados Unidos, tem os estúdios que vendem para as televisões, principalmente a parte de entretenimento. No Brasil, não. A Globo não só distribuiu, ela produziu entretenimento. Porque foi a única TV que produzia filmes, né? Produzia documentários, novelas, né? Produzia tudo. Isso para atender esse público, na verdade, que ela buscava. Foi uma coisa até meio natural. E você não tinha os grandes centros de produção de conteúdo do audiovisual, estava em decadência, né? Nós tivemos a Atlântida lá atrás, a Veracruz, produzia filmes, etc, tal, nos anos 50, mas naquele momento ali, anos 60, anos 70, você não tinha mais esses centros produtores de conteúdo, você tinha que fazer por conta própria os produtos. Se tivesse, talvez não tinha ocorrido essa verticalização. E essa ideia verticalizada é algo, por exemplo, que Elon Musk faz nas suas empresas, né? Ele pega o problema completo e ele faz o satélite ou o carro inteiro. Isso acontecia na Globo, era uma estrutura integralmente verticalizada. Isso era muito bom por uma razão: quem conhece melhor um consumidor do que a Globo? Então ela conseguia pegar esses insights e criar novelas. Isso trazia um valor enorme para a produção. Assim começou a máquina de novelas da Globo, que é a única referência no mundo inteiro. Então, quando o problema é grande, muitas vezes a melhor coisa que você pode fazer é pegar ele por completo. Mas a grande inflexão da história da Globo veio do noticiário, que é a essência. Foi o Jornal Nacional.
Jornal Nacional tem um nome gravitacional muito forte, né? O Jornal do Brasil. Apesar do entretenimento e bem, nada foi mais importante para consolidar a imagem da Globo do que o Jornal Nacional. Ele foi ao ar no dia 2 de setembro de 1969. E ele foi uma aposta de Roberto Marinho, que sempre foi muito ligado ao noticiário, ao jornalismo. No ar, Jornal Nacional. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. Já foi muito premeditado que o Jornal Nacional seria sucesso. Na verdade, a ideia dentro ali da Globo, do grupo, especialmente do Walter Clark, que seria um grande fracasso você criar telejornalismo. E nesse caso, foi uma exigência do Roberto Marinho. Para ele só fazia sentido na TV se tivesse noticiário. E só que na ideia do Walter Clark, isso não atraía público. O que atraía público era as novelas, que aí você já tinha uma experiência das radionovelas do rádio, que foram um sucesso muito grande, né? Nos anos 40, nos anos 50, você tinha as produções da Tupi, que fizeram muito sucesso. Então, o Walter Clark, o que fazia sucesso e podia abocanhar anúncio, era novela. Ele não queria noticiário. Mas só que, para o Roberto Marinho, para a estrutura de negócio dele, não fazia sentido você ter uma produtora apenas de novelas. Ele queria também fazer esse diálogo, a ponte com a opinião pública, com os meios políticos e econômicos. E ele fazia isso por meio do noticiário, né? Era assim no jornalismo impresso. Então, foi com muita dificuldade que eles acabaram topando. Eles acabaram topando porque, naquele momento, o Walter Clark tinha grande poder ali dentro da Globo, né? Então, aceitaram colocar o telejornalismo na programação da Globo. Agora, o Jornal Nacional foi um case de muito sucesso porque, de repente, ele fazia uma ligação com várias praças, né, do país. Isso graças a uma tecnologia. Naquele momento, o país tinha implantado uma tecnologia do micro-ondas, então você não precisava mais, como na época do Chateau, de fazer uma produção no Recife, de fazer uma produção em Salvador, uma produção no Rio, uma produção em São Paulo. Você podia concentrar os esforços, todos os investimentos numa única praça, no caso o Rio de Janeiro, que por meio dessa tecnologia você se interligava com o país inteiro. O que acontece? O Roberto Marinho, isso é muito importante colocar, Lucas, que por mais que tenha essa ideia de que o Roberto Marinho sempre foi um grande empresário, o dono, né, do país, etc. e tal, até 69, ele estava atrás do ponto de vista de influência. Eu falo não de números de consumidores, né, dos seus produtos de comunicação, mas do ponto de vista de influência política, influência econômica. Ele estava atrás da família Mesquita, que tinha o jornal O Estado de São Paulo, que era mais influente do que o jornal O Globo e a Rádio Globo. Ele estava atrás do Correio da Manhã, que era o grande jornal do país, o jornal de maior prestígio político da época, da família Bittencourt. Ele estava atrás do Jornal do Brasil, que naquele momento começava a ter prestígio político muito grande, tinha a Rádio JB, e da Tupi, de Chateaubriand, né, que está indo uma estrutura muito grande ali no país inteiro. Então, ele era o quinto empresário da mídia em influência política e econômica. Ele fazia parte de um segundo time da comunicação brasileira. Isso mesmo com a TV Globo no ar, mesmo com a Rádio Globo em pleno funcionamento. Mas quando entra no ar o Jornal Nacional e a classe política passa a assistir o Jornal Nacional, os empresários passam a assistir o Jornal Nacional e aquele jornal tem uma aceitação de público no Brasil inteiro, ele passa do quinto para o primeiro e não sai mais. Então, esse produto deu a ele um prestígio que nenhuma outra novela deu, por mais que as novelas foram grandes booms, grandes sucessos, né, de público, etc. e tal. Então, o jornal deu para ele o prestígio político que jamais o pai ou ele tiveram ao longo da história. O Jornal Nacional foi um jeito de consolidar a atenção das pessoas para os fatos relevantes durante um dia, um horário. E ele se tornou a base do Brasil e se tornou um dos canais mais influentes. Por isso que transformou a história da Globo. E no meio disso tudo, estamos em uma ditadura. E talvez esse seja o tema mais polêmico do episódio da história da Globo. A relação dela com a ditadura. Inclusive, o Leonêncio escreveu esse livro, Roberto Marinho e a Globo na ditadura, porque
foi uma relação muito complexa. E por que é tão relevante? Porque a Globo se tornou a Globo durante a ditadura. Então, existe um debate gigantesco entre a Globo era amiga ou não era amiga do regime. Não é o enfoque do episódio, porque meu enfoque é trazer lições práticas e falar sobre essa figura, mas eu vou trazer algumas perspectivas do tema. A narrativa que sempre prevaleceu na historiografia foi de que ele foi o empresário que apoiou a ditadura e a ditadura bombou a Globo e a Globo se consolidou graças à ditadura. Mas é frágil essa narrativa, ela é muito frágil. A gente estava vivendo um período de Guerra Fria, o mundo se dividia entre Estados Unidos e Rússia. Existia uma guerra até espacial. E no Brasil, nesse período, a gente tinha João Goulart como presidente. E havia um receio do empresariado e dos militares de uma ameaça comunista. Existia esse receio. E aconteceu uma mobilização para um golpe de Estado. A minha leitura é que esse golpe não era previsto para ser um golpe. Escuta as palavras de Castelo Branco quando assumiu o poder. E lealdade à Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações, no processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo. Um dos casos que ilustra muito bem é Lacerda nesse período. Assim. Ele apoiou o movimento e ele foi cassado anos depois. Por quê? Porque simplesmente os militares optaram por fazer uma ditadura e caçaram adversários políticos. Minha leitura é que não era previsto para ser um golpe, mas a Globo aderiu e até ela depois pede desculpa pelo erro histórico. Eu vou ler agora a manchete da Globo em 1964, quando João Goulart foi deposto. O Brasil livrou-se de um governo irresponsável que insistia em arrastá-lo para rumos contrários à sua vocação e tradição. Poderemos hoje encarar o futuro confiantemente, certos, enfim, de que todos os nossos problemas terão soluções, pois os negócios públicos não mais serão geridos com má fé, demagogia e insensatez. Mais uma vez, o povo brasileiro foi socorrido pela providência divina, que lhe permitiu superar a grave crise, sem maiores sofrimentos e lutos. Sejamos dignos de tal grande favor. Logo depois, o jornal de Roberto Marinho publicou que o Brasil estava em festa pela posse de Castelo. E Castelo era alguém próximo. Ele tinha um bom relacionamento com Roberto Marinho. O jornalista Luiz Garcia, que foi diretor de jornalismo da Globo, diz: ele não ajudou o golpe militar, ele aderiu. É diferente de ajudar. Os militares chegaram ao poder com maior desprezo pelas instituições e com imposições. A característica da Globo também tinha uma diferença em relação aos outros jornais, como o Correio da Manhã, que era absolutamente político. Na sua essência, assim, a Globo ainda era um jornal de cidade, de polícia, de economia, de futebol. A política fazia parte do jornal, como a gente viu no caso de Getúlio Vargas, mas não era a essência. O filho de Roberto diz que Marinho era um grande fã do general, ele achava que Castelo seria um grande estadista, mas depois Castelo acabou abandonando a Globo. E vamos lembrar, né? Roberto era pragmático. Como disse Delfim Neto, ministro da Economia de Médici, a consciência de Roberto era clara. A Globo só cresceria se apostasse no regime. Essa era a preocupação dele. Por isso que ele estava sempre com o governo. Tinha uma noção clara de que ninguém cresce contra o Brasil. A minha leitura é: existia uma coexistência. A Globo não era um aparelho do Estado, mas ela sempre fazia essa dança entre os dois mundos. Só que a ditadura militar não foi uníssona no seu período, né? A ditadura militar teve seus momentos, e um dos momentos mais relevantes de todos, que mais afetou a Globo também, foi o AI-5. Para quem não sabe, o AI-5 foi o ato mais duro e repressivo da ditadura militar brasileira, feito em 13 de dezembro de 68 por Costa e Silva. E esse ato caçava direitos políticos, trazia um controle muito maior pela imprensa e, de certa forma, foi um marco, porque o regime se tornou muito mais violento depois. E fazer televisão, que estava crescendo muito, estava ficando difícil. Os episódios precisavam de 10 dias para serem revisados pela ditadura antes de serem lançados. Os roteiros dos programas mais polêmicos, como Desi de Verdade, de Desi Gonçalves, precisava chegar 20 dias antes. Isso atrapalhava tudo, até os anunciantes. Roberto Marinho, ele teve um alinhamento, né, com a ditadura. Agora, o grande desafio dele é que ele tinha que atender esse mercado consumidor que crescia muito, que surgia, que explodia no Rio e São Paulo. Os brasileiros estavam consumindo carro, estavam consumindo geladeira, fogão, comprando imóvel. As grandes cidades do Nordeste estavam crescendo, a Amazônia se abrindo. Mas para atender esse público, ele tinha que fazer um noticiário minimamente fidedigno e que atendesse os interesses de um Brasil que estava se abrindo, não apenas na vida política, mas também na questão de costumes, né? Naquele momento, o divórcio ainda era proibido no Brasil. A mulher estava se emancipando. Era uma nova sociedade brasileira. No modelo da ditadura,
você não podia ter novelas com umas discussões mais progressistas, mais abertas, né? Então era um novo momento de malabarismo da vida do empresário. E aí só que em grande escala agora. Então, para ele colocar uma novela no ar, ele tinha que passar pelos censores, mas ele tinha que passar especialmente por um novo consumidor. E a solução da Globo foi colocar um militar no time, Paiva Chaves. Por quê? Porque ele conseguia ter uma melhor politicagem, diálogo com os militares. Não é que ele precisava combater as regras, né, ditadas pela ditadura. É que ele precisava atender quem consumia a TV. Então ali começam os embates. São embates absolutamente de negócios entre a Globo e a ditadura. E nesse período, assim, em 1970, foi um período muito maluco do Brasil, porque a gente ganhou a Copa e tinha uma animação, e tinha uma euforia. E tinha o começo do que o pessoal chamou do milagre econômico. Tinha uma pujança. Então tinha um crescimento. Mas do outro lado, a repressão estava muito dura. Pra você ter ideia, 31 inimigos políticos foram assassinados em 70. 27 em 71. Não é preso, é assassinado. Mais de 2 por mês. Era muito complexo, porque os jornais também muitas vezes não publicavam essas notícias, ou tinham que publicar de uma maneira diferente. Então a Globo era considerada um veículo pró-ditadura, mas trazia artistas e de vez em quando soltava alguma notícia um pouco mais de caráter de crítica. E a Globo tem uma coisa importante, assim, que ao mesmo tempo que é uma empresa que vai ficar marcada por esse alinhamento, né, de uma forma geral, à ditadura, é um grupo também, especialmente a TV, que vai abrigar uma geração perseguida. Todos aqueles grandes dramaturgos ali, grandes jornalistas do Grupo Globo, eram pessoas da esquerda. Por exemplo, Caetano Veloso foi exilado. E aí ele veio para o Brasil passar uns dias. Ele fazia um show na Globo. E a Globo, de certa forma, é uma contradição ambulante. Então, a Globo foi um abrigo, né? Não só um abrigo, pelo contrário, foi mais do que um abrigo. Foi um local em que esses artistas, esses técnicos, esses jornalistas puderam exercer sua criatividade, seu talento. Eu citaria, por exemplo, o Dias Gomes, né? Um homem que fez Pagador de Promessas, depois na Globo ele vai fazer Rock Santeiro. Tem Janete Clé, que vai fazer uma novela, Irmãos Coragem, que é a história de uma guerrilha. Lembra nos anos 70, quando havia guerrilhas na Amazônia e que estava sendo dizimada pela ditadura, a Globo estava exibindo Irmãos Coragem. Então, e ao mesmo tempo fazendo editoriais a favor da ditadura, defendendo presidentes, defendendo governos totalmente democráticos, né? Governos ditatoriais. Então, esse malabarismo que, de certa forma, tinha sido feito pelo Roberto Marinho na ditadura Vargas, agora era feito numa situação muito mais complexa, numa escala muito maior, que agora nós já estamos falando apenas de um mercado consumidor do Rio de Janeiro, nós estamos falando de uma empresa que atendia um público nacional. A Globo sofreu muita pressão de censura, né? Ela informou ao governo militar que 90% da sua produção era gravada com um mês de antecedência, sem improvisação. E ela empregava mais de 2.000 pessoas no Rio, em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Tinha mais de 9.000 dependentes e não devia impostos. Então, ao mesmo tempo, ela publicava uma série sobre a morte de Carlos Lamarca, que era uma figura que a ditadura tinha ódio, que fazia parte da resistência. Como Roberto Marinho agia? Essa é a minha grande pergunta. Ele agia nessa dança, forjado pelos aprendizados do governo Vargas. Agradava um lado, agradava o outro, porque o entretenimento também sempre foi vinculado com o que a ditadura não gostava. E o entretenimento vendia muito. E ele, enquanto empresário, precisava priorizar o entretenimento. Mas, ao mesmo tempo, também tinha um limite. Mas foi um período muito complexo na vida de Roberto Marinho. O Jornal Nacional começou, ele cresceu muito. Do outro lado, a ditadura estava cada vez mais dura, difícil de navegar. Teve alguns casos de incêndios na Globo que aconteceram. Ele perdeu seu filho, Paulo Roberto, em um acidente de carro. Ele se separou da sua mulher, Estela Marinho, e convivia com o fato de a vida pessoal tá horrível, a empresa tá crescendo, mas tinha riscos eminentes acontecendo em todos os lugares por causa da censura. E ele mudou nesse período. Eu não tinha essa noção e eu só passei a ter, Lucas, quando eu comecei a deparar, né, com essa sucessão de tragédias da vida dele, né? O acidente que morre o Paulo Roberto, o filho, aí depois os desentendimentos com a Estela, a mulher, a ditadura e tudo mais, toda aquela confusão. Mas tem uma impressão aí, uma impressão, né, de um biógrafo que está tentando entender aquele personagem e as atitudes que ele vai tomando. Mergulhou no negócio para compensar, para esquecer. A tragédia não o abalou, não o tirou do jogo,
mas foi usada, foi trabalhada por ele internamente como um fator para ele não ser abatido por ela, entendeu? Então, para ele não ser abatido pela tragédia, ele mergulhava na implantação da Globo. E foi isso que ocorreu. Acho que tem duas passagens que me lembram aqui. Uma que você traz justamente de que ele mudou nesse período. Então, dá para ver que, sei lá, em 1940... ele parecia um cara brincalhão, assim, pregava peças nos amigos. Tem até o negócio do Moses, quando o Moses vai pro jornal, ele finge que um jornalista vai atirar e tem várias gargalhadas. E nesse momento você fala assim, pô, parece que o jeito dele mudou, ele tá mais ranzinza que as pessoas declaravam na época, né? Então, as pessoas mudam também, elas vivem dos seus traumas. E mais sombrio, né? Ele se tornou uma pessoa mais sombria. É engraçado que na primeira fase que você está citando, é alegre, ele estava com a Estela, né? Que era uma mulher super alegre, super... mulher da sociedade, que fazia festas e tal, abria a casa do Cosme Velho para festas. E nesse período da ditadura, ele começou a se relacionar com a Ruth, que era uma salazarista, uma apoiadora do Salazar de Portugal, uma mulher dura, que não gostava do convívio com os amigos do Roberto Marinho, tinha problemas com os filhos do Roberto Marinho, e o Roberto Marinho deixou de receber gente na casa, assim, não tinha mais as festas do Cosme Velho nesse período sombrio dele. Uma terceira fase, mais no fim da vida, quando ele se relaciona com a Lili Marinho, né? Aí ele já tá com o pé fora da Globo e quer aproveitar mais a vida e as coisas se tornam mais alegres para ele. Mas ele viveu cada fase desta de forma muito intensa, seja nas alegrias, ou seja nesses traumas, nessas coisas sombrias. Você lembra que eu mencionei que no jornal um dos pontos mais interessantes é que ele conhecia cada etapa do processo, certo? No caso da televisão e até da rádio, ele tinha uma postura um pouco mais diferente, ele delegava mais. Ele agia onde mais importava e onde ele tinha maior papel naquele momento. No caso, não tirar a TV do ar, fazer toda essa negociação política, fechar com os contratantes as partes comerciais também e trazer a visão e ter essa liderança, porque ele sempre teve um papel de liderança muito forte. E até em uma das partes da biografia é relatado que ele só chegava em casa após o Jornal Nacional. Ele tem quase 70 anos nesse momento, tá, gente? Isso é obsessão. E, de certa forma, o sucesso também vem de trabalho muito duro. Ele trabalhava muito, muito, muito duro. E esse momento, 70, 71, 72, era um momento de integração nacional, que era o grande projeto da ditadura. Vamos abrir as fronteiras. Ou seja, a gente teve toda a expansão para o centro-oeste, toda a expansão para o norte. E a Globo, de certa forma, ela fazia também essa função de integração nacional. Contar a história da Globo é contar a história de um país, né? Especialmente de um país continental, um país que tinha a língua, né, como grande fator de integração, mas que, a partir da TV Globo, essa integração vai se dar de forma simultânea. Então, daí meu grande interesse em escrever a história de Roberto Marinho. E a Globo, a partir do seu estúdio no Rio de Janeiro, fazia esse projeto de integração. O Brasil inteiro falava, sei lá, da mesma novela. Bem ou mal, é esse nível de impacto e influência. Ela fez parte do projeto de integração brasileiro. E ao longo do tempo ela foi crescendo mais e mais e mais. Nas primeiras figuras tinha Chacrinha, que era uma figura gigante no cenário televisivo brasileiro. Depois, por curiosidade, o Fantástico surgiu para preencher a grade quando o Chacrinha saiu. Silvio Santos também atuou na TV Globo até 76. As novelas começaram a dar muito, muito certo. Então a gente tem algumas pessoas ilustres e conhecidas como Sônia Braga, que foi um nome gigante no Brasil. Em Portugal também, eu conto mais dessa história. E ao longo desse tempo também os jornais e a rádio foram se tornando menos relevantes para a Globo vis-à-vis o que era. O jornal, é até fácil de se medir, né? Porque se mede jornal pela quantidade de citações por veículos estrangeiros. E o Globo era muito pouco citado vis-à-vis os concorrentes. Mas a TV Globo foi crescendo e se tornando cada vez mais importante, até o ponto de se tornar um monopólio. No Brasil, a gente chegou a ter 50% das TVs ligadas assistindo o Globo. E além de ter um produto bom para esse consumidor, ela cresceu muito também via estratégias de afiliados. A gente precisa lembrar, TV é uma concessão local, ou seja, o governo que dá essa concessão. Por que é uma concessão? Porque ela fornece no espectro de ondas que é fornecido pelo governo, até hoje. Por isso é uma concessão. E aí, a estratégia da Globo, dado que as concessões também são locais, foi através de redes de afiliados. E aqui entra muito da inteligência política de Roberto Marinho. No Meu Bom Nordeste, ele fechou quase todos os afiliados com algum político relevante. Por exemplo, em 75 começou em Alagoas a TV Gazeta, e o dono dela era Arnon de Mello, que por acaso é o pai de Fernando Collor de Mello. Então, em vários desses afiliados, era alguma pessoa
relevante politicamente. E a Globo ficou muito poderosa, ao ponto de ficar difícil de ser destituída por Estado. Era muito ruim ter uma organização tão grande e, ao mesmo tempo, tinha que ter cuidado, porque ela conseguia ditar muitos rumos do país. Se enquanto rádio ela conseguiu derrubar um presidente, imagina com mais de 50% das TVs conectadas na Globo. Então, quando o Geisel assumiu em 74, um dos seus objetivos era acabar com esse monopólio. Geisel morou nos Estados Unidos e ele admirava muito o modelo americano, né? Que nos Estados Unidos a gente tem alguns grandes conglomerados, ABC, CBS, NBC, e nesse momento o Brasil tem mais ou menos 8 milhões de televisores, quase o dobro de 70. Mas ele queria propor isso, mais concorrência, mais televisão. E Roberto Marinho chegou a ter medo da estatização, né? Porque a Globo, de certa forma, era mais relevante que qualquer canal de comunicação do governo. Se você chegou até aqui, é muito óbvio que mídia é poder. Roberto Marinho construiu o império da Globo em 50 anos. Meu amigo Hernani, do Grupo Eiffel, tem a ambição de fazer o mesmo. Como ele mesmo disse em uma entrevista aqui no canal, a Globo começou com o Jornal O Globo. Na verdade, não era nem Jornal O Globo, tinha outro nome. Depois ela fez Rádio Globo e depois TV Globo. A gente começou com o jornal, newsletter, vamos pro podcast e o próximo passo aí pro vídeo. Só que a Globo fez em mais 50 anos. Nós vamos tentar fazer num tempo reduzido. Vamos fazer em 10. Talvez dá. Pois é o mesmo arco de expansão, mas em outro tempo e em outra lógica. O que antes dependia de uma antena, hoje depende de uma boa ideia e da capacidade de distribuir. No fundo, é a mesma ambição, construir relevância. E relevância, como o Hernani costuma dizer, se constrói estando na ocasião de consumo, no formato certo, na hora certa, no lugar certo. Se quiser entender mais sobre o Grupo Eiffel, acesse o link na descrição. E o engraçado, Lucas, interessante é que a ditadura, o Geisel vai tentar criar mais redes nacionais como de TV e vai chamar empresários para fazer essas redes. E não vai aparecer ninguém, porque eles não confiavam no Roberto Marinho. Não é bem que não confiavam no Roberto Marinho, é que para uma ditadura, você ter uma empresa de comunicação, um grupo de comunicação forte, é algo ruim. Então é assim que a ditadura via Globo, como um corpo que era grande demais para fazer esse trabalho de comunicação no país. Porque a partir do momento que ficasse caracterizado um monopólio, né, havia um risco maior, né, de ser estatizado. Por que ele ganhou esse jogo, de certa forma, pro WO, assim? Por que todo mundo teve tão pouco sucesso, ou pelo menos demorou para se mobilizar e tentar criar iniciativas parecidas? Porque, por exemplo, a gente tem o caso do Assis Chateaubriand, que começou a TV Tupi lá em 1950, mas nesse momento o Assis já tinha falecido, as outras TVs não tiveram tanto sucesso. Quais foram os elementos que fizeram ele conseguir criar quase um monopólio na televisão? A narrativa que sempre prevaleceu na historiografia foi de que ele foi o empresário que apoiou a ditadura e a ditadura bombou a Globo e a Globo se consolidou graças à ditadura. Mas é frágil essa narrativa, ela é muito frágil. O Roberto Marinho, ele foi o único empresário naquele momento em condições, isso que você colocou bem, que o Chateau morre em 67, Chateau que tinha essa veia de pioneiro, né, de empreendedor, e os demais empresários da comunicação, naquele momento, eles não consideraram que a TV era um grande negócio. Nenhum deles, a não ser Roberto Marinho. Mas não foi só essa visão, que já é uma visão antiga que ele tinha, né, de muito tempo, de querer entrar nessa área, mas foi uma coisa que ele entrava numa área nova, ele fazia um produto novo, ele buscava um negócio diferente de tudo que se pensou e imaginou, mas ele tinha aquilo que falta muitas vezes, né, num grande negócio, que é a tradição. É uma tradição, é uma história, um envolvimento na vida brasileira. Claro que é possível você criar uma coisa nova e ter muito sucesso, mas quando tem uma tradição atrás, tem um histórico, né, tem uma experiência ali, um conhecimento, fica diferente, né? E aqui também tem uma característica única do negócio, né? Mídia, por natureza, ela é quase que o winner takes all. Por quê? Porque o líder de categoria começa a ter tantas vantagens competitivas que se retroalimentam que fica muito difícil para alguém combater. Então, à medida que a Globo se torna o número 1, ela passa a receber muito mais publicidade como concorrente, inclusive estatal. Ela consegue, assim, construir melhores programas, entretenimento, esporte, seja lá o que for, e a audiência tende a ficar nos melhores programas. Ou seja,
cada vez mais o custo de criar um concorrente fica mais e mais alto. Por causa da natureza, a gente não tá falando de jornal, que você precisa produzir, você tem um custo marginal alto a cada produção. Aqui o custo marginal é zero, você só precisa transmitir para mais gente. E ao mesmo tempo, internamente, eles foram fazendo algumas mudanças. Walter Clark, que é tido com muitos como uma das grandes figuras da história da comunicação no Brasil, ele não conseguiu se manter sóbrio, estável para continuar o projeto da Globo. Então ele acabou sendo afastado, depois saiu, ele acabou montando outras coisas, nenhuma com tanto sucesso quanto a trajetória da Globo. E até nessa saída, Roberto Marinho dá um recado muito enfático, que eu vou repetir aqui, mostra o poder do pulso, o poder da liderança. Em minhas empresas, eu sempre fiz questão de ser o responsável, o condutor. Quando me entendem bem, eu prefiro não dar ordens. Quando eu dou, gosto de vê-las cumpridas com muita propriedade e velocidade. Um chefe não pode deixar dúvida na equipe sobre a força do seu comando. Ao mesmo tempo que a empresa ia se profissionalizando mais, os filhos de Roberto Marinho começaram a participar mais ativamente da empresa. Roberto Irineu foi fazer estágio no ABC e ele participou do time que fez o planejamento estratégico de longo prazo do ABC nesse período. E ele trouxe esse plano estratégico para o Brasil, sob o disclaimer de não vazar. Mais uma vez aqui o Jornal da Manhã. E até da história boa, ele voltou ao Brasil e tem toda aquela visão da gestão americana, mais moderna e tudo mais. Ele começou a fazer reuniões com pessoas da baixa e média gerência sobre o futuro da TV Globo. Até que um dia, Roberto Marinho descobre isso. Chama o Roberto Irineu. E ele pergunta, o que você está fazendo? Ele começa a explicar, tá fazendo essa iniciativa e tal, porque eu quero que as ideias já cheguem em você muito mais selecionadas. E aí Roberto Marinho falou assim, na minha empresa, se quiser falar sobre o futuro dela, você fala comigo. Então isso mostra até do poder centralizador de Roberto Marinho ao longo do tempo. E que, de certa forma, é comum em muitos empreendedores também. Indo mais para o meio de Geisel ou Figueiredo, a gente começa a ter uma postura mais aberta da ditadura, já olhando a redemocratização, por mais que continuasse um regime ainda super rígido e sangrento. São embates absolutamente de negócios entre a Globo e a ditadura, porque quando ele colocava no ar, ele produziu, por exemplo, Roque Santeiro, uma novela que falava da política, falava da mulher, enfim, que atendia ao gosto do brasileiro, aos interesses da sociedade que estava buscando esse tipo de produto, né? Mas a ditadura barrou, não aceitou, proibiu Roque Santeiro, então ele perdeu dinheiro ali. Eu entendo que, se ao mesmo tempo que teve esse alinhamento político da Globo com a ditadura, a gente não pode esquecer também que tinha um alinhamento da Globo com os seus telespectadores, né, com os seus leitores do jornal o Globo, enfim, com quem consumia informação, quem consumia entretenimento. Então, não era uma conta que se fechava. E é justamente isso, nas relações com os ditadores da época, o cômodo variava, mas ele dançava conforme a música, não sei se essa expressão, acho que tem um capítulo talvez que tenha esse nome. Exatamente, dançava conforme a música, é o que eu avalio. O momento era de um regime muito cruel. A gente está falando de um regime que matava adversários políticos. Eu vou ler aqui uma passagem do livro que fala assim: a Rede Globo empregou todos os recursos técnicos e pessoais na produção da novela Roque Santeiro. Contratou artistas, contratou diretores, cenógrafos, maquiadores e montou uma cidade na Barra de Garatiba. Enfim, a Globo mobilizou um grandioso conjunto de valores para a realização de uma novela do padrão da emissora. Foram mais de 500 horas de gravação, das quais resultaram os 20 capítulos, devidamente submetidos à censura. Cid Moreira leu no Jornal Nacional, mas Roque Santoro não foi ao ar. Um caso que ilustra a censura naquele momento. A gente começa a ver o discurso da ditadura perdendo a força e a gente começa a ver movimentos abraçando mais a abertura, nomes como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, já desenhando e pensando o que vai ser daqui pra frente. As novelas da Globo estão bombando no Brasil e no Portugal, com Sônia Braga. Pra ter ideia, bateu 59 pontos do Ibope, ou seja, 59% das TVs ligadas estavam assistindo a novela no momento da Sônia Braga. E aí tem novelas como Dancing Days, Gabriela e tudo mais. Engraçado que a Globo também foi ficando mais famosa em Portugal. A Sônia Braga foi ficando famosa em Portugal também. Então isso mostra a expansão para outros países de língua portuguesa, por mais que o tamanho de mercado seja menor que no Brasil, né? E a gente começa a chegar justamente num momento mais perto do final da ditadura e do final desse podcast também. A gente começa a falar mais da abertura do país. Eu finalizo essa história contando do começo do fim da ditadura, né? Que foi o atentado do Rio Centro em 1981. Leonêncio conta mais dessa história. O que ocorre é o seguinte, ainda nos anos 70, você tinha todo um trabalho de tentativa de abertura política. Setores da economia, setores da política tentavam negociar uma abertura do regime. Porque naquele momento não compensava para ninguém ter uma ditadura
naquela. Só que os jornais ainda estavam muito engessados e não se sabia ao certo o poder da repressão. Vale lembrar que em 77 o Geisel fechou o Congresso. Só que quando em 81 teve um show no Rio Centro, um show para comemorar o Dia do Trabalho, com artistas, né, da MPB, de repente, 2 homens da repressão vão lá com bombas para explodir, para jogar a culpa na esquerda e assim dificultar a abertura política. O que ocorre? Ocorre que os jornalistas do Globo foram os primeiros a descobrirem que esses homens, que aí a bomba acabou explodindo, uma bomba acabou explodindo, matou um militar e feriu o outro. E o pessoal do Globo descobriu, ainda naquela madrugada, que esses homens eram da repressão, eram do Exército. E ali começou todo um trabalho, não apenas do Globo, mas dos jornais da época, especialmente o Jornal do Brasil e o Estado de São Paulo, de elucidar aquele crime, aquele atentado, aquela tentativa de atentado que resultou na morte das próprias pessoas na própria pessoa que levava a bomba. E só que elucidar esse crime era mais que entender o que tinha ocorrido naquela noite. Era, de certa forma, colocar em xeque todo um regime instalado com golpe ainda de 64. Então foi aí que a imprensa ela ganhou força, uma força momentânea. Eu falo isso, a imprensa como um todo, né? De desafiar essa ditadura. E foi um momento muito importante da imprensa brasileira. Acho que depois da Segunda Guerra, da cobertura da Segunda Guerra, talvez tenha sido o momento mais marcante da imprensa brasileira. A cobertura desse caso do Rio Centro foi uma cobertura complexa, difícil, e que eu citaria ali figuras fantásticas que trabalharam no Globo nessa época. E que acabou causando até problemas para o Roberto Marinho. Depois que o Globo deu uma matéria do caso do Rio Centro, ele saía de casa quando ele foi abordado por agentes da ditadura e levado de forma coercitiva, quer dizer, foi preso, né, para prestar depoimentos sobre aquela cobertura. Então, quer dizer, nós estamos falando de um empresário já de grande sucesso, a gente já está falando do grande nome ali da comunicação brasileira, mas que estava sujeito a repressão. Sim, Roberto Marinho foi preso. Leio aqui parte do livro. No final da manhã, Roberto foi liberado. Um empresário que apareceu em fotos ao lado de todos os generais da ditadura, sempre associado ao regime, precisou dar satisfações. A máquina de repressão ainda estava em funcionamento. Manter a eterna vigilância era o caminho. À tarde, na redação de O Globo, encontrou o editor-chefe do jornal. Milton, eu nunca tinha sido preso na minha vida. Você conseguiu isso, hein? Mas o senhor não gostou da edição do jornal? Perguntou Milton, editor da Globo. Gostei. O Globo afirmou que os autores do atentado do Rio Centro pertenciam ao DOI-CODE. Isso seria impossível alguns anos antes, porque se mostrou e se provou um crime da ditadura. O caso Rio Centro é, de fato, sim, o início do fim da ditadura militar brasileira. Por isso que eu achei que era uma forma bacana de terminar esse segundo volume que conta a história da Globo na ditadura. E assim como a Globo é uma contradição humana, por assim dizer, alguém que dança entre todos os lados, mas que está sempre no poder, essa história de Roberto Marinho também. No momento que eu acabo essa parte, em 1981, a gente tem 18 milhões de televisões no Brasil. No momento que a TV Globo foi fundada, tinha 1,6 milhões de televisões. Aqui fica a lição também do timing, né? As pessoas vão consumir mais seu produto? Que onda é essa que está acontecendo? Se sim, tudo tende a ser muito mais fácil. E aqui a última pergunta, Leonês, cara, o que é que você aprendeu nessa história toda? Olha, Lucas, eu acho que contar uma história é sempre um desafio e uma grande aventura, né? Mas contar a história de uma vida e de alguém é uma viagem que você faz, mas uma viagem sempre atrás, né? Dos passos de uma pessoa. O desafio, eu acho, para um biógrafo é estar diante do seu biografado e poder entender esse biografado, entender o que essa figura pensou, né? Pensava, sonhava, desejava, etc. e tal. E contar uma vida é muito mais do que você dar uma sentença, né? Se essa pessoa foi boa, se essa pessoa foi ruim. Contar uma vida é reconstruir alguém, não a partir necessariamente da sua existência, né? Do seu nascimento, mas a partir do que ela realmente fez, da sua grande obra, do seu grande produto, que foi a TV. Foi o que eu busquei fazer. Um livro que pudesse entender esse personagem e entender por que ele foi tão influente e por que ele ainda é tão presente na vida política brasileira, né? E aí você tira, claro,
são muitas lições, né, do dia a dia, não apenas por parte desse personagem, mas também das pessoas que conviveram com ele. A gente se torna mais, eu acho, mais aberto, sabe, a tudo, assim, a compreensão, né, entender. É muito difícil odiar alguém de perto. Eu sinto que biografia, tipo, você tem as impressões, mas quando você vai ver quem é, são humanos. E tem uma parte que eu acho que ficou na minha cabeça da biografia, que é uma parte que é citada pelo Roberto Marinho, acho que foi em 79, que ele fala assim: eu não tenho história, minha história é a história da TV Globo, é a história da Globo. Você tem alguma impressão sobre de onde vem essa obsessão pela Globo? Não sei, assim, quando você olha, esse cara entregou a vida realmente para uma empresa. Essa frase também eu acho muito interessante. Eu acho assim, o personagem em si, o Roberto Marinho, ou a figura humana, não vai se diferenciar de outras pessoas. Todo mundo tem problemas com os filhos, tem problemas com as mulheres, tem problema com os seus negócios, tem isso e mais aquilo. Então, o ser humano, todo mundo ser humano é igual. Então, contar uma vida sem apenas a vida daquela pessoa, daquele grande empresário que foi o Roberto Marinho, não me interessava, eu acho que não acrescentava nada. Mas eu acho que o que sempre me interessou era entender esse personagem por meio da obra dele. Que eu acho que a biografia, claro, tem esse interesse de você entender esse personagem, mas o grande valor de uma biografia é a gente entender como surge uma grande obra, como surge um grande projeto, um grande negócio. E quando o Roberto Marinho diz que eu não tenho história, minha história é o jornal, de certa forma ele está falando a verdade. Ele não tem história. A história dele é comum. Ela vale quando a gente entende que ele fez a Globo. Uma história densa, uma história profunda, uma história de um empreendedor que marcou e transformou um país. Essa história é tão poderosa que me fez mudar o nome do podcast. Roberto Marinho me trouxe esse conceito de aura. E por isso que o Sunday Drops Podcast se tornou aura. Eu sou muito grato de ter feito esse episódio, de ter aprendido. Eu sou grato a você que está ouvindo até aqui. Então, se você gostou, eu peço que se inscreva no canal, que compartilhe com alguém, que siga a newsletter. Eu vou deixar o link nos comentários. E acima de tudo, eu quero agradecer muito ao Leonêncio Nossa, topou participar desse episódio. Eu recomendo muito você comprar esses livros, que são resultado de um estudo de mais de 13 anos. Tem dois: Roberto Marinho, O Poder Está no Ar, Roberto Marinho e a Globo na Ditadura. Quero aproveitar também e agradecer a Felipe Seligman, que fez a ponte, e até o próximo episódio. Valeu, meus caros!